meus amados, a paz do Senhor. Para mim mais um prazer mais uma vez estar aqui para poder gravar mais um conteúdo especial da Palavra de Deus. Você merece toda a nossa atenção, toda a atenção especial e uma abordagem puramente bíblica. Fique até o final, você não vai se arrepender. Se você não é inscrito neste canal, já se inscreva, já compartilhe para o seu amigo, chama o seu colega, aquele que tu amas, para estar assistindo com você, porque Deus tem uma palavra especial para você neste dia. E você já pode dar o seu like vai nos ajudar muito na propagação deste conteúdo. Já sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento todo especial. Eu tenho me comprometido diante de Deus de estar apenas transmitindo a palavra puramente bíblica, com aquela abordagem teológica, uma teologia ortodoxa, sem exageros humanos. Abra a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia, já te aconselho, tome posse de uma caneta, pegue um pedaço de papel, anote, porque Deus tem coisas boas para você neste momento. Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse relato é um relato em que os grandes estudiosos, os biblistas, eles colocam como um pano de fundo escatológico, um relato puramente escatológico, onde Jesus vai estar trazendo abordagem e fatos que retratam a historicidade da vida humana para o futuro. A escatologia trata puramente de estudo do futuro. Então nós temos aqui algo extraordinário, aonde o nosso Senhor Jesus está trazendo essa abordagem futurista para os discípulos que estavam presos num espírito de religiosidade, presos ao seu tempo, no espírito de religiosidade. E logo nós temos aqui um fator muito preponderante, onde os discípulos estavam maravilhados com a magnitude do templo, onde o rei Herodes empenhou 46 anos para reformar aquele templo esse que foi reconstruído no tempo de Zorobabel. Mas nós podemos observar aqui, o ponto principal, aonde quando os discípulos mostraram a maravilha do templo, Jesus disse: Não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso não era um fator só escatológico, um ato só profético. Também era algo que aconteceria literalmente. Mas o versículo 3, nós temos que focar aqui. Muitos leitores da Bíblia Sagrada, de forma desatenciosa, eles lêem esse versículo 3 como se fosse uma só pergunta, mas aqui nós temos uma pergunta triangular. Veja o que o versículo 3 diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas. Primeiro, essas coisas. Preste atenção para a questão. Quando serão essas coisas? Essas coisas do tempo presente. Que refere essas coisas? Refere à destruição do templo. A destruição do templo. As pedras que seriam removidas. Algo que aconteceu 70 anos depois, quando Jerusalém foi invadida e todas as pedras do templo foram removidas e muitos judeus foram mortos pelo general Tito. E nós temos aqui uma outra pergunta. Ele diz assim:
Ele diz assim: que sinal haverá da sua vinda? Que sinal? Esse sinal que fala da sua vinda são os sinais proféticos que Jesus vai estar falando logo em seguida no versículo 4. Logo em seguida, no versículo 4, ele vai estar dando esses sinais. Aí ele vai dizer assim: e do fim do mundo. Então nós temos aqui 3 perguntas em um versículo só. Quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E do fim do mundo. E fim do mundo abrange aí a primeira parte da grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação, abrange aí a guerra de Amagedon, a guerra de Gog e Magog, abrange aí o juízo final e todas essas questões que estão nesse texto. Mas para a gente entender melhor esse texto, os estudiosos dividiram esse capítulo em grupos de sinais. Talvez você ainda não tenha a oportunidade de estudar dentro da teologia sistemática, especificamente a doutrina da escatologia, dos escatos, estudos do futuro. Aí os grupos de sinais facilitam a compreensão de que você está estudando. Se você divide esse texto em grupos de sinais, você vai estar sabendo em que famílias de sinais você vai estar estudando neste momento. E a sociedade de hoje está passando por muitos movimentos esses espirituais, movimentos sociais, movimentos morais, movimentos políticos e todos esses movimentos que a sociedade está passando hoje está inserido nos grupos de sinais que Jesus Cristo falou. E dentro desses tantos, eu vou estar falando apenas de 2 grupos de sinais aqui neste texto. O primeiro grupo de sinais que eu quero estar falando são os sinais naturais. Os sinais naturais têm a ver com acontecimentos, com fenômenos terrenos, com fenômenos onde o homem está participando ativamente a todo tempo. Então, o primeiro sinal que ele fala é de guerras. No versículo 6 ele diz assim, no versículo 6 diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O tempo que nós estamos vivendo hoje não é o fim. As grandes catástrofes, as grandes guerras que o mundo tem enfrentado, ainda não é o fim. São sinais, são prenúncios, são indícios do retorno de Cristo. Esse retorno esse retorno está patente aos nossos olhos pelos sinais que Jesus está mostrando. Guerras sempre houve, desde que Caim matou Abel, houve sempre guerras, mas à medida que o tempo está passando, está se aproximando da vida de Jesus. As guerras também têm se intensificado. E eu quero que você atende para isso. Então, o primeiro sinal é as guerras e os rumores de guerras. Ele diz assim: porque se levantará nação contra nação. É o que nós estamos vendo acontecendo, países contra países. Ele falou no versículo 7, porque reino contra reino. Ele falou de reino contra reino, de um rei contra rei, outro rei, de um ditador contra outro ditador, de um político contra outro político. Olha, quase não existe um político que preste. Porém, um político se levanta contra o político, faz guerra contra o político, faz politicagem contra o político, fala mal de outro político. Isso está prescrito na palavra de Deus no versículo 7. Se levantará reino contra reino e nação contra nação. Veja, este aqui está dentro do primeiro grupo de guerras, de rumores de guerras. Nos sinais naturais ou sinais terrenos, como chamam os teólogos da modernidade. Mas nós temos aqui um outro sinal, que é fomes. No versículo 7 está escrito: e haverá fomes, pestes, né? Haverá fomes e haverá grandes enfermidades. Haverá fomes. A fome tem sido algo marcante em muitos países. Nós vemos aí países na África do Sul, em quase toda a África, a fome.
a fome no Haiti, no Brasil, onde nós residimos, a fome, né, de forma assustadoramente. Então a fome também está prescrito na Bíblia Sagrada como indício de que Jesus está voltando. E aqui eu quero chamar a sua atenção para você que é servo e serva de Deus. Jesus está voltando. Então se prepare, porque a qualquer momento Jesus vai vir buscar a sua igreja. Tudo indica, por meio das guerras, por meio do aumento de fome, por meio das tomadas de decisões dos políticos, e tem causado desemprego, e o desemprego tem causado fome, aonde aumenta cada dia mais a criminalidade. Também podemos observar aqui ainda os terremotos. O terceiro aqui é terremoto. O terceiro sinal aqui que Jesus fala é terremoto. Ainda no versículo 7, ele fala: e haverá terremotos em vários lugares. Houve muitos terremotos em toda a história, muitos tremores de terras que têm sacudido o planeta Terra. Nós podemos ver o que aconteceu no Chile, no Peru, no Equador, nos Estados Unidos, o Japão já sofreu terremotos. E então vários lugares do mundo têm sofrido com terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões que estão entrando em erupções. Tudo isso faz parte do prenúncio de que Jesus está voltando. Igreja, não há mais tempo para se preparar. Devemos estar constantemente preparados, porque Jesus está às portas para arrebatar os fiéis, para arrebatar os seus servos. Então vamos estar observando aqui um outro grupo em que Jesus falou, os sinais espirituais. Nos sinais espirituais nós podemos estar observando o primeiro ponto, falsos cristos e falsos profetas. Tem se levantado muitos por aí dizendo ser o Cristo. E Jesus falou sobre isso no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Existe aí uma gama de pessoas que estão acompanhando homens, que têm endeusado homens que têm operado falsos milagres, ensinado falsas doutrinas, têm doutrinado a terra, disseminado a sua falsa doutrina, a sua erva-daninha no meio do povo de Deus. Esses sinais acontecem no meio do povo de Deus, não é lá no mundo não, no meio do povo de Deus. São sinais específicos que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Falsos cristos, onde homens têm se colocado no lugar de Cristo. Podemos estar observando os falsos profetas que têm disseminado doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo já falou sobre isso, que nos últimos dias haveriam falsos profetas que estariam ensinando doutrinas de demônios e que muitos seguiriam essas pessoas. Nós temos que estar atentos. No versículo 11, ainda a Bíblia vai estar nos afirmando assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Percebe que os falsos cristos enganarão a muitos? Percebe a palavra aqui? Muito destaque na sua Bíblia a palavra muitos, que seguirão os falsos cristos e muitos que seguirão os falsos profetas. Agora, esses muitos sairão do meio do povo de Deus, tanto para seguir os falsos cristos, tanto para seguir os falsos profetas. Você que tem acompanhado a multidão, que tem achado que porque algo está crescendo, está dando certo, está certo, muitos seguirão os falsos profetas e muitos seguirão os falsos cristos. Então observe, para ser arrebatado, para seguir com Cristo, não vai ser muitos, vai ser poucos que permanecerem até o final, até o fim, que vencer todos os embates. Esses poucos estarão qualificados para entrar no reino de Deus. Portanto,
pregue a palavra de Deus, anuncie a verdade, mas não se apegue se alguém não quer seguir com você. Tome você a decisão, seja você esse pouco, seja você essa minoria que decidiu estar ao lado de Cristo. Então vamos observar um outro sinal, já do segundo grupo dos sinais espirituais. É o aumento do pecado. O aumento do pecado, a depravação moral. Aqui já é um sinal dentro da moralidade, da violação dos princípios da palavra de Deus, aonde a inversão de valores está em moda, aonde o errado está certo, aonde a mentira entra como a verdade, aonde a luz passa como aonde as trevas passam como a luz, e assim sucessivamente. A mentira galopa como a verdade, aonde o que trapaceia passa-se como honesto. Isso são inversões de valores. O versículo 12 está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esperará. Veja, e por se multiplicar a iniquidade, a cada dia que passa, a iniquidade estará aumentando e a natureza está gemendo como dores de parto, como para expelir a humanidade de entre ela, porque a cada dia o pecado está aumentando e o pecado agride a natureza humana, o pecado fere a santidade de Deus e por se multiplicar a iniquidade aumenta na igreja e causa a frieza, a iniquidade aumenta na igreja e a iniquidade aumenta lá fora. E aí aumenta a criminalidade, a banalização do pecado, a libertinagem, a proliferação do que é incorreto diante de Deus. Então, veja, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado tem assustadoramente aumentando. Mas atente-se para um ponto: Deus é o supremo juiz. Observe, Deus julgou o primeiro mundo no tempo de Noé com o dilúvio, destruiu toda a raça humana, foi destruída com água. Deus também queimou Sodoma e Gomorra com fogo. Não pense que tem muita gente por aí dizendo assim: Deus é amor, Deus é amor e Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Veja, é só atentar para os céus, que representa a glória e o amor de Deus, e atentar para o inferno, que representa a ira de Deus. A ira de Deus e o amor de Deus trabalham sempre junto. O inferno representa a ira de Deus e os céus representam o amor de Deus. Agora, uma pergunta que não quer calar: de que lado você quer estar quando Jesus Cristo se manifestar? Porque ele virá para arrebatar a sua igreja. Então, observe um ponto importante e culminante do nosso estudo neste dia. O aumento do pecado é uma marca de que Jesus está voltando. Pais não querem respeitar mais os filhos já não querem respeitar mais os pais, é pai que mata o filho que mata o pai, e aí guerras e rumores de guerra têm se levantado, famílias contra famílias, e grupos contra grupos, e agora veja, porque a iniquidade tem aumentado. Você acha que já viu de muita coisa ruim ainda está por vir, porque a cada dia mais o pecado tem aumentado, de tal forma que tanto na política, na religião, no campo da arte, da filosofia, das culturas, muitos estão trabalhando para que o pecado esteja em moda, né? E a santidade seja algo do passado, seja algo como diz assim, desprezível. Quem vive em santidade é colocado de lado, mas quem anda em santidade é colocado do ponto máximo diante de Deus, é colocado em destaque diante de Deus, né? E nós temos que observar esse ponto. Não importa o que o mundo
pense, todo mundo faça. Deus valoriza os que andam em santidade. Mas agora observe que os sinais no segundo grupo fala de frieza espiritual. Agora, aqui no versículo 12 diz assim, no versículo 12, a parte B, diz assim, e o amor de muitos se esfriará. Nunca vivemos um tempo de tanta frieza espiritual. Nunca vivemos um tempo anti-Deus. Nunca vivemos um tempo anticristo. Nunca vivemos um tempo em que em muitas pregações não se fala mais de Deus, em muitos hinos não se fala mais de Deus, aonde muitos pastores modernos têm convidado falsos cantores, falsos pregadores, falsos pastores para liderar o seu grupo, o seu povo, o seu rebanho. Então veja, o amor de muito tem se esfriado, o amor é espiritual, tem se esfriado, o fervor espiritual tem se esfriado. Nunca se viu tanta frieza quanto agora. A apostasia, o abandono da fé começa com uma frieza. O abandono da fé começa com uma frieza. A frieza espiritual é o abandono da fé. Né? Aí começa com a frieza, começa por não querer ler mais a Bíblia, começa por não querer mais orar, começa por não querer ir mais aos cultos, começa por não ter uma vida disciplinada no estudo e na oração, começa por não santificar a sua vida diante de Deus, não viver em santidade diante de Deus processualmente, e daí a pouco o indivíduo está apostatado da fé. Então eu quero chamar a sua atenção, cuidado com o que vem acontecendo, cuidado com a desvalorização da vida espiritual, cuidado com a banalização da fé cristã, cuidado, porque Jesus está às portas. Agora, um grande aviso no versículo 13, um grande alerta para você, homem de Deus e mulher de Deus, no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta só ser crente, não basta só estar na igreja. Temos que defender o princípio da fé até o final. Temos que defender os valores cristãos até o final. Temos que estar aposto, temos que estar alerta até o final. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta ir à igreja aos domingos, não basta bater o cartão na religião que você congrega. Tem que ser fiel. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Das grandes catástrofes, das tribulações, o seu corpo pode até perecer, mas a alma será salvo no dia de Deus. Da grande tribulação que reserva a humanidade nos últimos dias da terra. A igreja será tirada da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, mas tem que perseverar até o fim. Jesus está voltando e ele requer dos seus servos que permaneça até o final. Como eu devo encarar tudo que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, aonde o Brasil está vivendo em uma guerra civil, em uma guerra diplomática, em uma guerra política, em abusos de poderes que vem acontecendo. Eu já falava há muito tempo que eu já dizia, não pense, vamos dormir e vamos acordar, e o Brasil não será mais o mesmo. Muitos estão brigando para o Brasil não se tornar uma Venezuela, mas tudo está correndo para que isso venha a acontecer. E Deus vai permitir que isso aconteça para que a igreja brasileira se desperte. A igreja brasileira é um grande gigante, mas que está adormecida. Eu venho
falando em muitos lugares que tenho pregado, que a igreja brasileira é um grande gigante que está adormecida. E Deus não tem se agradado da maioria de muitos cristãos que têm seguido aí a modernidade. O cristão tem que seguir a modernidade. O cristão tem que seguir a Bíblia. E agora Deus está batendo, Deus está dizendo para você: acorde, chegou a hora de se despertar. Nós somos soldados de Cristo e soldado de Cristo tem que pelejar, mas a nossa guerra não é contra os políticos, os falsos políticos, não. A nossa guerra não é contra os falsos cristãos, não. A nossa guerra é contra os principados e potestades. E tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. E você pensa que o Brasil está fora dessa? Não. O Brasil vai comer da fatia do bolo. Muitos morreram em Jerusalém, muitos estão morrendo em países comunistas, e você pensa que no Brasil vai ser diferente. Vão se levantar sim contra a igreja, mas a igreja é invencível, porque a igreja tem um defensor, a igreja tem quem lhe defende. Quem defende a igreja é Jesus, e Jesus vai agir sim contra o Brasil, mas na hora dele, não é na hora nossa. Tem muitos crentes querendo viver aí à vontade, pensando que é turista. Não. Acorde, você é crente, você é soldado. E agora você está sendo convocado para lutar do lado de quem é vencedor, do lado de Cristo Jesus. E como eu devo encarar tudo isso? Eu devo encarar tudo isso como está escrito em Lucas 21, versículo 28. O doutor Lucas escreveu assim: quando verdes que tudo isso está acontecendo, ele diz assim, olhai para cima, olhai para o alto, levantai a cabeça e alegrai-vos, porque é chegado a vossa redenção. Tudo isso nós devemos encarar com alegria, sabe por quê? Porque o fim de todas as coisas está chegando. Não é Lula que vai destruir o Brasil, não é aí o PT que vai afundar o Brasil. O Brasil está nas mãos de Deus. Quem está no controle não é Alexandre de Moraes, como muitos estão falando. Eu venho aqui dizer, quem está no controle do Brasil é Deus. E tudo isso que está acontecendo no Brasil é permissão de Deus. Igreja, acorde. E você, crente, acorde, que botou a sua confiança na política, nos políticos. Acorde. Tudo isso é permissão de Deus para você acordar, porque eu já estou acordado há muito tempo. Eu já declarei em muitos púlpitos o que iria acontecer no Brasil. Então, observe, vamos dormir, vamos acordar. E o Brasil vai ser um país comunista. Eu quero ver qual é a sua reação, porque eu já dizia que Deus iria chamar a atenção do Brasil, Deus iria usar esses falsos políticos para pressionar o povo de Deus, e vamos ver agora quem é crente de verdade, tá? Então, observe, vamos deitar e vamos acordar, e o Brasil não será mais o mesmo, assim como deitar e acordar, os judeus deitaram e acordaram, e a Alemanha já não era mais a mesma. A Alemanha já era nazista, e muitos judeus estavam indo para a forca para morrer pela mão de Hitler. E é o que vai acontecer no Brasil. Eu já denunciei há muito tempo e muito não me deram ouvido. Agora, você agora se lembra do que eu dizia, do que iria acontecer no Brasil? E coisas piores estão por vir para o Brasil. Mas a igreja estará salva. A igreja estará protegida. Protegida de não passar por isso? Não. A igreja vai passar por isso, mas protegida, porque o que aguarda a igreja é a pátria. A igreja não é da terra, a igreja é dos céus. Amém? A igreja do céu. Passe por isso com alegria, porque o Senhor está do nosso lado. E se o Senhor está do nosso lado, não importa quem esteja contra, o Senhor é vitorioso. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como profeta dessa geração, eu quero estar orando e abençoando esse meu irmão que está desanimado, que tome ânimo neste momento, esse meu irmão que está prostrado, que se levante, esse irmão que diz que não vai lutar, que ele levante-se com uma voz profética, como um guerreiro. Pai, abençoe o nosso Brasil,
O nosso Brasil pertence ao Senhor. Esse país que foi um grande celeiro missionário, que agora está adormecido, que o Senhor avive essa geração, esta igreja brasileira, mais uma vez, para que saia por aí semeando fogo pelos quatro cantos da terra. Este é o meu sonho, o meu desejo. Em nome de Jesus, eu abençoo este meu irmão e este meu amigo. Amém.